Olá, Renato Djáramo, fundador do Mais Liderança e diretor internacional da Escola de Liderança Condor Blanco. Hoje nós vamos falar um pouco para você sobre feedback. O que não funciona? Por que não dá certo? Quais são os principais erros que grandes gestores até hoje cometem ao utilizar essa ferramenta que pode transformar a sua equipe? Fica comigo até o final e surpreenda-se. Muitos empresários têm receio, têm medo, têm crenças e desenvolvem inclusive uma grande aversão à utilização do feedback nas suas equipes. E agora nós vamos te apresentar quais são os principais erros. Por que as coisas não estão funcionando como deveriam ao utilizar a ferramenta do feedback? Por que a sua equipe e você estão com os cabelos em pé, estão tristes, incomodados, tem medo, sente aquele frio na barriga, aquela ansiedade, aquela insegurança antes de falar para os seus liderados, para os seus colaboradores, o que eles precisam de melhorar. E um dos principais, talvez o primeiro grande erro que se comete é esse, é o medo. É o medo de falar para as pessoas aquilo que elas não fazem bem. Isso vem do nosso próprio medo também de escutar das pessoas aquilo que eu não tenho feito bem. Então isso me incomoda quando eu vou apontar, porque muitas vezes o feedback é confundido como uma crítica. O feedback é confundido como uma crítica e eu tenho medo e insegurança em criticar as outras pessoas. E com isso, às vezes, eu mascaro o feedback e não coloco de forma assertiva e real os pontos que o meu funcionário, o meu colaborador precisa desenvolver e precisa de melhorar. Segundo grande erro, segundo grande falha dos colaboradores e dos grandes líderes é ter crenças. Quais são as principais crenças com relação ao feedback? Primeiro é acreditar que o feedback pode ser uma sugestão. O feedback não é uma sugestão, o feedback não é uma crítica e o feedback não é um conselho, onde eu vou falar para o outro como se fosse o dono da verdade, o que ele deveria fazer. Então essas crenças com relação à crítica, às sugestões, a dar a solução, a entregar para as pessoas o como eu gostaria que elas fizessem, acaba prejudicando a utilização dessa ferramenta. Terceiro grande erro na aplicação do feedback é quando o empresário, quando o gestor tem muito ego, é arrogante, trata de forma muito dura e rigorosa a sua equipe. Certa vez, li uma pesquisa mostrando que os líderes adoeciam as suas equipes. Eles compararam dois grupos de liderados, um liderado por um líder mais flexível, amoroso, e outro grupo liderado por um líder mais autoritário, arrogante. E observaram ao longo de 20 anos que o índice de doença cardíaca e problemas relacionados à saúde do grupo liderado por esse líder mais arrogante, muito rigoroso, com muito ego, eles tinham um índice de doenças 40% maior do que as equipes lideradas por um líder mais flexível e amoroso. Porém, a equipe liderada por um líder mais flexível e amoroso tinha menos resultados. Então, com essa pesquisa mostrou-se que o excesso de ego, o excesso de arrogância, o excesso de rigor adoece as suas equipes e, ao mesmo tempo, o excesso de flexibilidade, de amor, de carinho, de flexibilidade do líder, perde os resultados. Então, chegar num equilíbrio é importante. E, por isso, o quarto erro do grande líder, ao utilizar a ferramenta do feedback, é ter o foco só no negativo. É só enxergar a ferramenta como uma oportunidade de apontar os defeitos e apontar os pontos a melhorar. E, com isso, a equipe se sente desmotivada. Então, como a gente trabalha isso? Com equilíbrio entre os pontos a melhorar e com pontos positivos. Evitar utilizar só os pontos a melhorar. Quando nós queremos que uma equipe, como um colaborador, cresça, se desenvolva, sim, é importante ter consciência dos seus pontos débeis e dos pontos a melhorar. Mas se eu quero motivar minha equipe, se eu quero que ela avance, que ele alcance resultados extraordinários, é importante eu ter consciência também dos pontos positivos, dos pontos fortes, das fortalezas do meu colaborador, da minha equipe e da minha empresa. Então ter esse equilíbrio entre pontos negativos, não ter só o foco no negativo, é uma grande necessidade para alcançar os resultados que essa ferramenta pode gerar na sua equipe e na sua empresa. Então a dica é simples. Combate o medo de trabalhar com os pontos a melhorar da sua equipe e da sua empresa. Confronta as crenças de que um feedback são só pontos que não é uma sugestão, que não é uma acusação. Observa o seu ego, se você está sendo muito rígido, muito duro, muito arrogante com a sua equipe, que isso pode adoecer a sua equipe. E equilibra o seu foco em visualizar as pessoas entre os pontos positivos
para motivar, elevar a sua equipe, e os pontos negativos, que é tomar consciência daquilo que eu realmente preciso desenvolver. E com relação a foco no que é negativo, tem uma pesquisa super interessante que apontou que a forma como eu visualizo as pessoas é exatamente os resultados que elas vão gerar na nossa convivência e no nosso trabalho em equipe. Que é uma pesquisa que se chamou Efeito Pigmalião, feito pela Universidade de Harvard, e provou que se eu visualizo na minha equipe só pontos positivos, que ele não pode, que ele não é capaz, e eu só consigo enxergar isso, esse vai ser o resultado, consequentemente vai ser alcançado por eles. E se eu visualizo as pessoas, se eu enfoco nas pessoas, os seus pontos positivos, as suas fortalezas, se eu sinto isso, enxergo isso e vejo isso nos nossos colaboradores, provavelmente isso vai gerar uma potencialização dos seus resultados. Então essa pesquisa foi feita com grupos de alunos, onde falaram para os professores que um certo grupo de alunos tinha um QI mais baixo, o que diria, né, que eles teriam resultado em notas mais baixo, e outro grupo de alunos com um QI mais alto, o que favoreceria uma nota mais alta até o final do ano. Só que, na verdade, a pesquisa foi feita com os professores para que eles visualizassem os alunos com QI baixo, que eles tirariam uma nota menor, e visualizassem os alunos que teriam um QI alto, que tirassem uma nota maior. E, na realidade, era o contrário. Então, ao final do ano, o que observou-se? Que aqueles alunos que o professor enxergava como um QI mais baixo, o que aconteceu com eles? As notas deles caíram, mesmo que eles tivessem um QI mais alto. E no grupo contrário dos alunos com QI mais alto, que os professores visualizavam que eles tinham um QI mais alto, mesmo que eles tivessem um QI mais baixo que o outro grupo, as notas desses alunos subiram. Então isso provou que, mesmo que a pessoa não tenha as competências, mas eu acredito, eu confio nela, ela pode gerar os resultados que eu espero dentro do trabalho da minha equipe. Então, por isso, equilibrar o foco entre o que pode melhorar e visualizar o que tem de positivo nas suas equipes vai favorecer os resultados e o crescimento da sua equipe.